Vocês sabiam que inicialmente a palavra prioridade não tinha plural? O plural de prioridade surgiu alguns anos depois e veio realmente levantar muitas controvérsias. Isto gramaticalmente falando, mas e na prática? Será que prioridades não deve ter plural? Olá, o meu nome é Teresa Silva e hoje então vamos levantar aqui um bocadinho o véu sobre esta questão e sobre realmente o impacto que esta questão do plural de prioridades pode ter, não só a nível da organização, mas de produtividade, mas também a nível de gestão emocional e gestão de tarefas. Anda daí, que eu tenho muito para te contar. Como eu te expliquei no início do vídeo, inicialmente a palavra prioridade não tinha plural. O plural foi alguma coisa que foi acrescentada anos mais tarde, realmente, para completar aqui alguma coisa que eu não entendo, porque eu sou completamente contra o plural de prioridades. Isto porquê? Prioridade é a tarefa das tarefas, a preocupação das preocupações. Uma coisa que é prioridade, se eu digo escrever aquele livro é prioridade, isso vai validar que nada à minha volta é prioritário naquele momento. Na minha cabeça o meu foco tem que ser aquilo. É prioritário atender o paciente que está sem uma perna, que foi amputado. Eu não vou estar a atender uma pessoa que está só com febre. Atenção, não é desvalorizando, mas se calhar parar a hemorragia é mais grave. Eu não sou médica, mas eu acho que do ponto de vista clínico deve ser assim. Ou seja, prioridade é só uma coisa, é algo que se vai colocar sobre todo o resto. Prioridade. Se eu tenho prioridades no plural, quer dizer que qualquer coisa se pode sobrepor a qualquer coisa. Então, eu vou-me focar em que exatamente? Qual é a prioridade? Começo por onde? As prioridades vêm aqui dar um aceno de mão e dar as boas-vindas ao multitasking. Porque a partir do momento em que tudo é prioridade, nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Vai ficar tudo mal feito, mas isso já são outras questões. Nós temos uma prioridade na vida, ou naquele momento, ou naquele trabalho, ou seja o que for, e depois temos tarefas importantes. Terminada a minha prioridade. Ok, qual destas tarefas importantes é mais urgente, é mais prioritária? Então promovo aquela tarefa urgente a prioritária porque a minha primeira prioridade já está tratada. Se às vezes as prioridades podem trocar, a minha prioridade pode ser uma pessoa que está com febre, não se eu for médica, no hospital, e entretanto tem uma pessoa ficou sem uma perna e que é preciso parar a hemorragia, isto ou aquilo. A minha prioridade vai mudar naquele momento. Mas, por norma, eu não tenho duas prioridades. Eu não consigo estar a estancar o sangue a uma pessoa e estar a dar medicação à outra. Eu, se calhar, os exemplos médicos não é bem, se calhar, muito bom, mas pronto, vocês perceberam. Mas, por exemplo, a minha prioridade não pode ser fazer a documentação para um cliente e, de um momento para o outro, fazer a mesma documentação para outro cliente. Não pode. Porque eu me foco num cliente, especializo num cliente, faço bem a documentação daquele cliente e depois, sim, passo para o outro, mas qual deles é o mais urgente? Precisa do documento para entregar A, B ou C, ok, isto é prioridade. O outro é uma tarefa urgente, na qual vou pegar assim que terminar a minha prioridade. Pois sim, anda aí o pessoal todo com burnout, depois anda, é tudo prioridade, ninguém sabe delegar tarefas. É preciso saber gerir. Saber que muitas prioridades, que o multitasking é amigo da perfeição. É inimigo da perfeição e é inimigo da realização. Porque se tudo é prioridade, já vocês vão ter funcionários, colaboradores, amigos, pais, filhos, né? Até vocês estudantes, são estudantes. Qual é a vossa prioridade? É o primeiro teste? Se calhar o vosso primeiro teste, vocês não têm o primeiro teste, vai ser História. A partir seria essa a vossa prioridade. Mas vocês até são uns alunos da História, se calhar a vossa prioridade vai ser estudar para Matemática. Isto é a minha história de vida. Que é daqui por uma semana, mas que a minha prioridade vai ser focar-me em Matemática. Que é uma disciplina na qual eu não sou boa, não sou grande pistola, por isso vou-me focar, se calhar, e vou priorizar a Matemática. Cada um vai ter prioridades diferentes. Ok, se calhar no trabalho, à partida, não, porque todos estarão a trabalhar para o mesmo objetivo, não é? Contudo e porém, temos que definir muito bem. Olha, a nossa prioridade esta semana é fazer a documentação do cliente X. O cliente X teve uma inspeção, teve isto, teve aquilo, teve aquilo outro. A minha prioridade esta semana realmente é preparar os documentos para terminar uma formação, é preparar as publicações do blog. A minha prioridade se calhar é focar-me agora em angariar novas visitas aqui para o canal do YouTube. Mas eu tenho uma prioridade cada vez. Se eu estiver preocupada em produzir conteúdos para o YouTube, eu não vou estar preocupada ou achar que tenho que ir a correr agora de seguida, tratar de logo uma coisa de cada vez, minha gente. A minha prioridade neste momento é gravar os vídeos. Porque hoje é o único dia que eu vou ter a manhã toda livre para poder fazer com calma e com a capacidade psicológica que isto existe, né? Porque tipo, eu tenho que estar aqui a falar com vocês, mas eu tenho que seguir um raciocínio em cadeia. Eu tenho que vos transmitir conteúdos
válidos, verídicos. Isto implica estudo, isto implica prática, isto implica que eu também tenha estado a estudar antes de vir para aqui. Eu não decidi ligar uma câmara e começar a falar para o telemóvel só porque sim. A minha prioridade foi focar-me nisto, a minha prioridade foi produzir este conteúdo. Amanhã, ou se calhar até da parte da tarde, a minha prioridade já vai ser outra, porque já gravei os vídeos, então a minha prioridade se calhar vai ser editá-los, se calhar vai ser tratar do blog, se calhar vai ser responder a comentários, a mensagens que tenho no Instagram, N situações. Mas eu tenho uma prioridade de cada vez, porque se eu tiver muitas, meninos, eu neste momento estava a falar com vocês e estava a mandar mensagens no telemóvel. E vocês não iam gostar, não era bonito. E psicologicamente ia-me subcarregar. A verdade é, agora o contexto está. Nós estamos numa correria tão grande no dia a dia que multitasking é banalizado. Ou seja, eu acho que as pessoas já esperam que a gente seja multitasking. Eu nunca fui a uma entrevista de emprego e perguntar-me: mas olha, como é que tu trabalhas? Tu pegas numa ponta e acabas na outra e levas aquela tarefa de uma ponta à outra sem falhas? Ou tu estás a fazer uma tarefa, saltas para a outra e saltas para a outra e saltas, tipo malabarismo, não é? Andam as bolas no ar e lá vai a tarefa 1, lá vai a tarefa 2 e depois pegamos outra vez na tarefa 1 e depois pegamos outra vez na tarefa 2, não é? Não, porque os patrões e nós enquanto seres humanos, atenção, nós só queremos saber da produtividade. E pá, ela vai fazer muita coisa ao mesmo tempo. E pá, olha, ela é fantástica, ela faz 3 ou 4 tarefas ao mesmo tempo. Pá, ok, fixe. Primeiro ponto, estão bem feitas. Primeiro ponto, aquele funcionário está satisfeito com o resultado do seu trabalho. É que quando trabalhava assim não estava. Porque eu estava sempre a terminar uma tarefa com a sensação que estava mal feita e a maior parte das vezes estava. A parte das vezes estava, simplesmente não consegui. Porque eu não consigo lidar com o facto de estar a fazer as coisas mal feitas, quando sei que as consigo fazer bem feitas e que as deveria ter feito bem feitas. Só que quando existem N fatores, nomeadamente uma chefia que é tudo prioridade e não nos deixa fazer uma coisa do início ao fim, tu não consegues, não dá. E não venham com coisa, porque eu consigo, não consegues, minha filha. Ninguém consegue. Se conseguir, escreve no livro do Guinness, porque realmente és um espetáculo. Até porque se formos analisar as pessoas que dizem isso, que fazem, que acontecem, são as pessoas que também têm muitas falhas. Porque elas têm uma estranha capacidade de não as detectar. Eu gostava de dizer assim. Mas pronto, voltando à questão das prioridades. Gramaticalmente, está certo. Temos a palavra prioridades. Na execução, não concordo minimamente. Provavelmente tu também não vais concordar minimamente com agora depois de ver este vídeo e de entenderes realmente o que é uma prioridade, não é? Que é a tarefa que sobrepõe a todas as outras, é a tarefa master, é a tarefa mais importante do teu dia, do teu ano, do teu mês, sei lá, da tua vida até, pode haver uma prioridade que seja para a vida. Olha, mas muitas vezes não, os filhos são a prioridade. Está aqui um bom exemplo. As mães colocam os filhos sobre tudo, acima de tudo. Isto é prioridade na vida de uma mãe, o bem-estar do filho, a educação de um filho, tudo. Tudo o resto é urgente. Percebes agora a ideia? Não, voltando à questão, gramaticalmente não está errado, não. Eu própria, enquanto escritora, não sei se usaria a palavra prioridades, mas já porque não me soa bem. E para já porque tira o foco à palavra. A palavra prioridade demanda urgência, demanda foco, demanda... Eu ia dizer prioridade. Se eu tenho mais do que uma, eu estou a desvalorizar aquela tarefa. Estou a desvalorizar aquele ponto de concentração do qual eu estava a falar. Por isso, não, tirem o plural de prioridades. Opa, e está aqui a promover o multitasking. Depois, está a gente a fazer toda a coisa ao mesmo tempo. Passam prioridades. Já chega. Para mim, e por muitos de vocês depois verem este vídeo e vão chegar à conclusão e vão concordar comigo, prioridades não tem que ter plural. Não tem. Não faz sentido. Desfoca. Tira o foco. Por isso, só tens uma prioridade, tens muitas tarefas urgentes e metes isto na cabeça. A nível da organização, a nível de produtividade, vais-te sentir muito melhor com isto. Se eventualmente é tudo prioridade na tua vida, pá, precisas realmente de mudar alguma coisa aí. Porque tu assim não vais conseguir, não vais fazer nada bem feito e a longo prazo vais ter problemas mais chatos do que teres que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, acredita. Falo por experiência. Particularmente, eu acho muita, mas mesmo muita graça a estas pessoas. Primeiro porque eu não sei se elas acreditam mesmo que estão a enganar alguém, não é? E supondo que realmente estão a enganar alguém, porquê? Não é? Porque eu sei que é fácil uma pessoa chegar e fazer os mínimos e deixar as coisas rolar. Entendo tudo isso, entendo perfeitamente e entendo que seja muito fácil fazê-lo. Contudo, não é? E eu falo por mim, se eu estou a trabalhar, se eu estou a fazer uma determinada função para a qual sou paga, é minha obrigação fazê-la bem, é minha obrigação fazer o meu melhor, em vez de andar ali a parecer que faço as coisas, a parecer que estou a prestar muito serviço, que estou a ser muito eficiente, que estou a fazer muitas coisas, que estou sobrecarregada, quando na verdade não estou. Ou seja, acho que tem que haver sempre aqui um peso e uma medida para avaliarmos estas situações. Mas claro, todas as empresas, todas mesmo, todas sem exceção, têm um funcionário que é isto, não é? Que é aquela pessoa que tenta parecer que está sempre atarefada, quando na verdade as pessoas que estão à volta sabem perfeitamente que aquela pessoa não tem nada de útil para fazer. Ou melhor, tem muita coisa para fazer, não está a fazer nada.
Pior que isso é quando a pessoa tem muita coisa para fazer e começa a tirar as suas funções, coisas que deveria ser ela a fazer, para os outros trabalhadores. Né? Ai, não tenho tempo, não consigo lidar com isto, passa para uma. Ai, olha, não consigo falar com esta pessoa, passa para outra. E esta pessoa realmente parece estar muito atarefada, na verdade, delegou não sei quantas tarefas que eram dela para outras pessoas, ou seja, subcarregou outras pessoas e na verdade não está a fazer nada de produtivo, não está a fazer nada de útil. Mas como detectar estas pessoas? Se ainda és uma pessoa muito ingênua, entraste agora para o mercado de trabalho ou simplesmente nunca reparaste nisto, o vídeo de hoje é para te falar sobre os comportamentos que essas pessoas têm por norma, por hábito, digamos assim, de maneira a que possas detectá-las mais eficientemente. Para começar, estas pessoas andam sempre ligeirinhas. Há de reparar, estas pessoas que dizem que estão sempre muito ocupadas, mas que na prática não executam nada, andam sempre a passo rápido. Eu acho que isto é tipo uma camuflagem para parecerem realmente que estão ocupados. Aliás, não é à toa que nós às vezes vimos vídeos e memes a gozar, né? De gente, tipo, se queres parecer que estás muito ocupado no teu trabalho, anda rápido. Estas pessoas andam sempre ligeirinhas, andam sempre rapidinhas, tipo... Não sei se é para tipo esconderem, obviamente que é para esconderem alguma coisa, não é? Mas não sei se será tipo sistema nervoso por não estarem a fazer, se isto já é premeditado e as pessoas têm este tipo de atitudes de forma premeditada, do género, deixa-me andar rápido, que é para parecer que estou muito ocupada. Por acaso gostava de entender se isto é algum tipo de comportamento psicológico ou não por parte dessas pessoas. Não sei se é algo que a pessoa já faz de propósito, intencionalmente, ou se já é algo que acontece porque a pessoa sabe que está a encobrir alguma coisa. Pá, não sei se me estou a fazer entender. Se houver aqui alguém que percebe alguma coisa sobre esse assunto, por favor, deixe nos comentários o feedback, que é para eu também tentar perceber a que é que serve este comportamento de andar sempre rapidinho. Outro comportamento super típico destas pessoas é: estou atolada, estou cheia de trabalho, Tipo, estas pessoas são sempre as que têm mais trabalho, são sempre as vítimas, são sempre as que têm tudo nas minhas costas, têm que fazer tudo, têm que fazer isto, têm que fazer aquilo. E nem sequer olha para os colegas, que se calhar também têm mais coisas para fazer, e muitas vezes eu tenho o trabalho dessa pessoa para fazer, não é porque essa pessoa não faz e alguém tem que o fazer por ela. Mas estas pessoas estão sempre no lodo, estão sempre com muito trabalho, estão sempre cheias de coisas para fazer, quando na verdade têm tanto trabalho como as outras todas. As outras só que são pessoas normais e não se queixam e vão executando em vez de se queixar. Há de reparar que as pessoas realmente que se queixam, que têm muito trabalho, que não conseguem dar vazão, que não conseguem, são pessoas que têm tendência a procrastinar, são pessoas que têm tendência para adiar as coisas, são pessoas que realmente vão fazendo o seu trabalho aos poucos, às vezes muito poucos. Mas é este tipo de pessoa que tem este tipo de postura. Porquê? Porque deixa enrolar, deixa andar, porque não gosta de fazer esta tarefa, ou porque não quer fazer aquela tarefa, ou porque não... E vai delegando, e quando na prática, o que é que ela faz o dia todo? Queixou-se e andou rapidinho. E se quer fazer uma outra coisa para parecer que é produtivo. Mas, por nome, é este o dia-a-dia das pessoas que gostam de fazer conta que são produtivas. Pois estas pessoas, por nome, são aquelas pessoas que adoram marcar reuniões. Porque exatamente? Nunca vamos perceber. Mas eu acho que é aquela necessidade de sentir que têm a agenda cheia. Estas pessoas sentem mesmo uma necessidade crónica de ter a sua agenda cheia. Que isto é para mostrar que estão a fazer muito. Para ter ali uma espécie de... como se a agenda fosse um comprovativo de realização de tarefas, de coisas que têm para fazer. Olha como eu estou lutado, eu tenho a minha agenda cheia. Eu também posso encher a minha agenda de coisas realmente úteis e produtivas. Depois este é também o tipo de pessoa que chega à hora da reunião e diz: não apetece nada ir para a reunião. Porque realmente sabe que vai ser uma perda de tempo e que esse tempo podia ser utilizado para outras coisas, nomeadamente a andar rápido e queixar-se que tem muito trabalho. Isto existe um ciclo e existe realmente tudo aqui, todo um padrão, né, que nós começamos a perceber nestas pessoas e nestes comportamentos que começam a ser crónicos. Outra coisa também que estas pessoas fazem com muita, mas mesmo muita frequência é gritarem que são multifacetados. É fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Fazer as coisas mal feitas e exigir que os outros façam estas coisas, porque para eles já faz sentido ser assim, porque fazer muita coisa, por exemplo, estar a fazer duas funções ao mesmo tempo, ter muita coisa é que é produtivo. Quando na verdade essas pessoas deviam perder 5 minutos em vez de se queixarem a estudar realmente o que é a produtividade. Porque não é por teres não sei quantos separadores no teu browser aberto, não é por teres não sei quantos livros em cima da tua secretária, é por estás a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é que as pessoas gostam de dizer: eu tive de fazer o relatório enquanto estava a ver a pesquisar não sei o quê. Amigo, não fizeste nenhuma nem bem feita. Lamento, mas não fizeste. As pessoas pensam que só fazendo muita coisa, que sendo multitasking, que apresentando, que estão realmente a esforçar-se muito, é que estão a trabalhar a sério. Minha gente, não é trabalhar, isto é tipo gastar tempo.
Então, o que estas pessoas fazem é, eu amanhã vou ser mais produtivo, eu amanhã vou deixar procrastinar e, entretanto, não fizeram nada. Ou melhor, perder um dia inteiro a estudar ou a tentar entender o que é isto da produtividade, mas na verdade no dia a seguir voltaram aos velhos hábitos, porque é muito fácil voltarmos aos velhos hábitos. Claro que eu agora dei o exemplo em contexto de trabalho, porque se calhar é aquele mais flagrante, não é? É aquele que mais facilmente reconhecemos e identificamos no nosso dia-a-dia. Mas vamos ser conscienciosos e falar sobre nós. Nós não fazemos isso muitas vezes na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nas nossas coisas. Quantas vezes nós estamos a cozinhar, estamos a fazer o jantar, e estamos a aproveitar, à espera que, por exemplo, a sopa ferva, para mandarmos uma mensagem de parabéns à nossa tia, prepararmos a relação, por exemplo, para a cadela, ou quem tem filhos, e começar a mandar os miúdos, por exemplo, preparar as coisas para os miúdos irem tomar banho. E na verdade é que, entretanto, a sopa ferveu já veio por fora, esquecemos de mandar mensagem à nossa tia, e as crianças continuam a fazer as neiras na sala. Por exemplo, estamos aqui um multitasking, ou seja, nós queremos fazer tudo, porque temos tanta coisa para fazer, porque efetivamente nós temos muita coisa para fazer. E esta mentalidade tem de mudar, esta mentalidade de temos que levar o mundo às nossas costas tem que mudar. Há coisas que obviamente nós não vamos poder mudar, mas há mentalidades que têm que se mudar, há posturas que têm que se mudar. Aquela pessoa que tem filhos de 6, 7, 8 anos, que já não têm uma certa autonomia, eu não sei o que uma criança desta idade faz, mas eles podem fazer determinadas tarefas, que podem realmente aqui tirar um bocadinho de pressão aos pais. E os pais, coitadinhos, é uma criança. A filha é uma criança, mas faz uma criança funcional. Aquelas pessoas que, o meu marido chega à casa e vai ver a televisão. Isso me incomoda um bocadinho, né? Porque isso obriga que nós mulheres, principalmente, não estou a dizer que não existam homens nesta situação, nem outras pessoas nesta situação, atenção. Mas estamos a falar aqui de um universo que me é muito familiar, no contexto até de amigos e até mesmo de família, tem um bocadinho esta mentalidade. E depois nós vemos que as mulheres é que têm que fazer tudo durante o dia. Vão para o escritório, têm que lidar com este tipo de pessoas no escritório, não é? E depois têm que fazer tudo isto. E nós vamos deixando de lado, não é? As nossas coisas, o nosso tempo, e tornamos este tipo de pessoas que depois sentimos necessidade de nos tratarmos atarefadas para que não nos coloquem mais sobrecarga em cima. Muitas vezes chegam a casa e fazem conta que estão atarefadas isto para que não lhes seja colocada mais carga em cima, para que não tenham que fazer mais uma arrumação, mais isto ou aquilo, ou outra coisa qualquer. Nós fazemos isto no nosso dia-a-dia porque já estamos cansados, por não sabermos gerir, por não sabermos ser produtivos de verdade. Nós gostamos de chegar a casa e que estamos cansadas, ou cansados, temos um dia muito cansativo, estamos a mostrar, foi o que eu disse há bocado, a nossa agenda com N coisas que a gente foi fazendo ao longo do dia, mas que na verdade, na prática, nós não fizemos nem metade, ou melhor, não seria assim tanto quanto isso, seriam coisas que eram simples e ligeiras, que com um bocadinho de produtividade nós poderíamos tornar mais harmoniosas e mais fluídas e se calhar nem era assunto para estar numa agenda. Então percebem o que eu vos quero dizer com isto? É que nós arrastamos este conceito de vamos tentar parecer produtivos, vamos pensar que estamos a trabalhar muito, vamos mostrar serviço. A frase é esta, vamos mostrar serviço, quando na verdade nós não temos nada para mostrar. Aquele efeito aparato, não é? Quando se vê por trás do fumo, não há nada. E as pessoas ficam dizendo, enganou, ou na prática o que é que esta pessoa esteve a fazer? Teve-se só a queixar, não é? E depois, obviamente, que isto tira-nos credibilidade, uma vez por entre outra. Olha, ok, a rapariga estava cansada, deixa estar. Mas agora, semana após semana, queixas após queixas, e as pessoas realmente não fazem nada. Quando vêem que aquela pessoa realmente não muda nada, não se esforça em nada, não tenta alterar nada na sua rotina, vão dizer, pelo amor de Deus, ela gosta é de se queixar, porque realmente se lhe tivesse a doer, a pessoa já tinha tomado uma decisão. É a mesma coisa, eu hoje queixo-me da garganta. Ok, pode não ser grave, todo barato, não tomo nada. Amanhã continuo a doer a garganta. Todo barato, continuo e não tomo nada. Ao terceiro dia, se calhar, eu já vou ao médico, né? Porque já não é muito normal, 3 dias com dores de garganta. Tomo uma atitude. Então porquê que eu não tomo uma atitude relativamente à minha produtividade, à maneira como eu lido com o meu dia? Estão a perceber? Hoje em dia, a maioria das empresas, pelo menos das grandes empresas, ou pelo menos as empresas que se importam, investem muito dinheiro, não só na parte da produtividade, como na parte da formação, como na parte do reconhecimento. Mas a verdade é que muitas empresas esquecem-se do valor da produtividade positiva. Mas afinal, o que é isto da produtividade positiva? Será que eu inventei agora este termo? Não, é um contexto que nós conhecemos muito a nível da parte da organização interna das empresas e que realmente é uma ferramenta muito poderosa para quem tem uma pequena, uma média ou até mesmo uma grande empresa, para criar realmente uma equipa vencedora. Porque a verdade é, não é só responder às demandas, não é só produzir mais, não é só cumprir horários ou cumprir tarefas.
A verdadeira produtividade, o verdadeiro benefício, a verdadeira empresa que produz e que se destaca no mercado é aquela que é conhecida por ter uma equipa eficiente, uma equipa coesa, uma equipa que todos saibam com o que contar entre si. Quando falamos em ambientes colaborativos, em empresas, é importante realmente perceber a importância, primeiramente, que os colaboradores têm, antes da empresa ter clientes, antes da empresa ter encomendas, a empresa tem que ter colaboradores. E são estes colaboradores as primeiras pessoas a vestir a camisola da empresa e são estas primeiras pessoas a falar sobre a empresa. Por isso, porque é que é tão importante investir nos nossos colaboradores? Primeiro, não é só dar-lhes formação. É dar-lhes formação, obviamente que sim, não me interpretem mal. Mas não é só formá-los para a tarefa que eles vão desempenhar. É formá-los também para outros contextos internos da empresa, para facilitar a comunicação entre hierarquias, entre colegas de trabalho, ou seja, criar todo aqui um leque de relações que a longo prazo vão alimentar e vão realmente permitir que este colaborador se sinta bem, se sinta em casa. E não vá só com aquela moral de tenho que ir trabalhar hoje, segunda-feira outra vez. Não, porque efetivamente há empresas e muitas delas são conhecidas sobre isso, por exemplo a Google, a Amazon, por terem realmente bons ambientes de trabalho, por terem bons ambientes colaborativos, por permitirem recompensas. E quando eu falo em recompensas, as pessoas levam muito para o campo monetário. Claro que bons salários atraem mais colaboradores. Bons salários atraem bons colaboradores, mas não só. Porque toda a gente quer ganhar mais dinheiro. Por isso, a questão de ter bons salários não é um fator imediato, será sim um fator, por exemplo, de reconhecimento. Olha, este fulano está aqui a trabalhar há 2, 3 anos, sempre, quase nunca falta, sempre se esforça, sempre dá mais que aquilo, não é, que lhe é pedido. Vamos fazer aqui um reconhecimento a este funcionário. E aquele funcionário vai continuar a fazer um pouco mais. É um bocadinho como aquele mimo, não é? Do género, tipo, eu trabalho o mínimo porque me pagam o mínimo. Né? Se me pagam mais, então eu tenho que dar um bocadinho mais. E vou-me esforçar dando ainda um bocadinho mais para que aquele meu esforço seja reconhecido e me venha outro prémio e me venha outros benefícios. Mas, voltando aqui à questão, claro que o fator monetário é muito importante, é decisivo. Mas das várias formações que eu até já dei, e quando eu falo a nível de formações de comunicação interna, eu falo diretamente com os trabalhadores da empresa, e quando lhes pergunto o que é que vos faz decidir trabalhar num sítio ou trabalhar noutro? A maior parte das pessoas responde o fator financeiro, mas acreditem que esse nem é o mais importante, é realmente o bom ambiente de trabalho e a possibilidade de progressão na carreira. Muitas pessoas não se importam de começar por baixo, eu falo por mim, eu não me importo de começar por baixo e depois mostrar o quão boa eu sou e ir escalando e chegar lá em cima e chegar a ordenados altos. Não importa, porque eu sei o valor do meu trabalho. Como tal, eu também sei que tenho que dar provas dele. Não vou chegar lá e exigir, claro que se calhar não me vou contentar com um ordenado mínimo, não é? Mas vocês estão a perceber. Mas não me importa começar a receber um bocadinho menos, porque a pessoa que me vai empregar não me conhece. Ela não sabe se eu sou o tipo de pessoa que vou dar o mínimo porque recebo o mínimo, ou se vou dar um bocadinho mais, ou se serei uma boa profissional. E está tudo bem. Mas voltando agora aqui à questão do reconhecimento dos trabalhadores através do vencimento. Não tem necessariamente que ser ordenados altos, como é que sejam acima realmente um bocadinho da média, até para vocês se diferenciarem da vossa concorrência, não é? A nível de ofertas e a nível depois de recrutamento. Mas isto também vai-vos permitir evitar realmente aqui depois a rotatividade. Primeiro porque uma empresa gosta de ter rotatividade. A rotatividade dá prejuízo. São muito, por exemplo, normais ver este tipo de rotatividade. Eu falo pela minha experiência, por exemplo, em call centers. Mas isto dá muita despesa. Nós temos que perder tempo a formar os colaboradores, nós temos que ter tempo a explicar processos, isto e aquilo. E são pessoas que nós estamos a pagar-lhes a elas, aos formadores, chefes de equipa, seja o que for, para estarem ali a formar aquela pessoa. Enquanto a pessoa está ali a explicar àquela pessoa, não está a fazer o seu trabalho, mas não está a fazer a totalidade do seu trabalho. Por isso a rotatividade não é positiva em lado nenhum. Só prova que aquela empresa realmente não sabe fidelizar os colaboradores. Porque fala-se muito em fidelizar clientes, mas e fidelizar os vossos colaboradores? São eles a primeira imagem. Por exemplo, eu sou a um restaurante. Esta semana sou atendida por um empregado. Daqui a uma semana vou outra vez àquele restaurante, já lá está outro empregado. E depois daqui por 3 semanas eu vou lá outra vez e já está outro empregado. Eu questiono que gestão terá aquele restaurante. E eu não gosto de estar sempre a conhecer pessoas novas. Eu gosto de ir a um restaurante e ser sempre atendida pelo mesmo funcionário, pelo menos quase sempre. E todos nós temos um bocadinho isto, não é? Nós não nos sentimos confortáveis de ter que estar sempre a lidar, sempre a ter que explicar as mesmas coisas a novas pessoas. Por isso, sim, se a vossa empresa é pequenina e vocês ainda não têm capacidade
para realmente pagar ordenados muito altos, tentem realmente pagar sempre um bocadinho acima do ordenado mínimo, só para se destacarem, mas também se não for possível, mantenham realmente o vosso plano de pagamentos, mas ofereçam outras vantagens que muitas vezes não vos tiram nada do bolso. Minha gente, por exemplo, a fazer happy hours, por exemplo, permitir às empresas, por exemplo, sair mais cedo, um dia da semana, por exemplo, a empresa onde eu estava anteriormente, permitia-nos, por exemplo, à sexta-feira, em vez de sairmos às 6 às 5 tínhamos aquela hora, não era nada de especial, até se calhar era uma hora que trabalhada até poderia render muito, mas era uma hora que a empresa nos reconhecia e nos permitia descansar. Ou seja, isto realmente são pequenas coisas que levam as pessoas a decidir por determinada oferta de emprego ou outra. E são pequenas coisas que deixam os nossos empregados satisfeitos. E de fim de semana mais cedo deixa toda a gente mais satisfeita. Por exemplo, se vocês têm algum tipo de parceria com algum plano médico, algum seguro, por que não facultarem aos vossos colaboradores um plano de saúde? Não fica às vezes assim até, se for uma empresa muito grande, até pode realmente até compensar a nível de benefícios e é realmente uma alternativa que vocês estão a dar. O reconhecimento, um obrigada, olha, pega lá um bónus, fizeste um bom trabalho, este teu projeto rendeu bastante dinheiro, pega lá X% deste projeto. Ou chegar, por exemplo, agora a agosto ou a setembro, pega lá, por exemplo, setembro, tens filhos, pega lá um vale para descontares, por exemplo, numa papelaria que até pode ser parceira desta empresa. Podem fazer parcerias estratégicas que vos permitam, por exemplo, fornecer serviços à empresa e a empresa realmente facultar, por exemplo, este tipo de vales. Por exemplo, marcar um jantar ou um almoço, porque se calhar jantar, pois muita gente vai sentir um bocadinho melindrada, né? Porque o jantar já é fora do horário de trabalho, mas o almoço, a maior parte das vezes, as pessoas almoçam dentro da empresa. Fazer um almoço de convívio entre todos, de forma saudável, só porque sim, e permitir, por exemplo, em vez de entrarem às 2h30 ou às 3, excepcionalmente. Este quebrar da rotina, este reconhecimento, estamos todos em convívio, estamos a fazer coisas entre nós, por nós, para tentarmos a reconhecer é se calhar a melhor arma que vocês têm. E como vocês podem ver, o reconhecimento não vem só de valores monetários. Permitir àquela pessoa que se está a esforçar de ver uma possibilidade de hoje para amanhã poder alcançar um outro cargo. Fazer assim um jogo limpo na atribuição de tarefas e de cargos. De gente, tipo, se eu sou a pessoa mais antiga na empresa, ter eu a possibilidade de, pelo menos, ser considerada para determinado cargo. Se eu tenho mais apetências para uma determinada função, saber que eu poderei um dia chegar àquela função. Não se me sentir barrada só porque comecei, por exemplo, como secretária, como administrativa ou como estafeta. Porque as grandes empresas começam por isso. É por valorizar o material interno que eles têm. E essas são as primeiras pessoas. Eles não vão contratar um chefe de equipa fora, eles vão promover alguém de dentro. Eles não vão chegar lá, não vão colocar um anúncio para contratar um gerente. Eles vão promover alguém interno, alguém que já é prata da casa, alguém que conhece os procedimentos, alguém que conhece os clientes, alguém que conhece toda a equipa. E saber que existe, por exemplo, esta possibilidade de progressão na carreira é a produtividade mais positiva que uma empresa pode ter. Porque eu sei de hoje para amanhã que eu posso estar a ganhar como um estafeta ou como um entregador, mas eu sei que amanhã posso ir para a posição de escritório e de hoje para amanhã, se continuar a trabalhar bem, ser chefe de equipe e depois ser gerente, etc. Porque sei que não estou fadada à sina de ser apenas um estafeta, de ser apenas uma administrativa, de ser apenas um entregador. Há a possibilidade para cada um, desde que essa pessoa demonstre capacidades e competências para. Isto não tem nada a ver com a escolaridade. Claro que fica sempre um bocadinho mais melindrado. Claro que a escolaridade abre muitas portas, mas a experiência também, o bom trabalho também. E se vocês têm um bom trabalhador, que tem uma trabalhadora com licenciatura, mas têm um trabalhador que tem experiência, cabe-vos a vocês para ver o que é que vocês precisam especificamente. Que outras características depende realmente o cargo para o qual estão a concorrer. Se for um chefe de equipa, se calhar a pessoa com mais experiência, se calhar a pessoa com mais anos de casa, que já conhece as pessoas com quem está a lidar. Se calhar se for para falar com clientes, se for para manter uma determinada postura, uma determinada estratégia,
se calhar aí optar por uma pessoa com licenciatura. Mas lembrem-se que ter uma licenciatura, ter um curso, ter um mestrado, ter uma pós-graduação não é sinónimo de nada. Não é sinónimo que aquela pessoa é mais competente. Às vezes é só um estúpido com um documento a validar, a atestar que fez um curso, se calhar no qual raramente lhe pôs lá aos pés. Mas, sim, é preciso ter atenção em tudo isto. É preciso apostar na produtividade positiva. Porquê? Porque ela vai reduzir o stress dos vossos trabalhadores. Eles não vão sentir sempre que estão a ser constantemente ameaçados, constantemente penalizados, constantemente observados, constantemente julgados. E eles não vão estar sob stress e vão trabalhar melhor. Isto é lógica pura, mas muitos patrões, no meio de quererem tanta produtividade, quererem tanta faturação, quererem tanto isto, tanto aquilo, tanto aquilo, esquecem-se que estão a lidar com seres humanos. E os seres humanos precisam realmente que lhes seja prestado este tipo de atenção, que lhes seja dado este tipo de mimos. Não é ser-se mimado, não é ser mimimis, é ser-se humano. Todos nós gostamos que nos reconheçam, seja em casa, seja em família, seja com os amigos, seja no nosso ambiente de trabalho. Nós gostamos de saber que existe a possibilidade de irmos mais além. Nós gostamos de saber que se ficamos... Eu posso ficar até depois da minha hora, porque, por minha opção, porque eu decidi acabar aquele trabalho. Mas ouvir um obrigada de um chefe deixa-me sempre diante, tipo, ok, eu não fiz isto com a intenção de ouvir um elogio, eu fiz isto porque é do meu profissionalismo acabar a minha tarefa, mas é o reconhecimento realmente que eu fiz um esforço para o fazer. E quando deixa de existir este esforço e isto que nós fazemos de vou ficar mais meia hora para acabar isto, eu vou ficar mais 10 minutos para fazer isto, eu vou fazer aquilo, e isto deixa de ser reconhecido e as pessoas começam a interpretar isto como uma obrigação, e aí as empresas começam a perder os bons funcionários. As pessoas começam a perder a vontade de fazer um bom trabalho, as pessoas perdem a vontade de fazer o dar mais algo, limitam-se a fazer. Quando há faltas de respeito, quando há atrasos nos pagamentos, quando não há educação, por exemplo, por parte da chefia, é assim que se começam a perder boas equipas. E as equipas vão-se destruindo. É como se fosse um organismo que se vai autocomendo, não é? Vão-se autossugando uns aos outros departamentos e depois, puf. Gerir uma empresa é muito mais do que fazer encomendas e pagar salários. É muito mais que analisar gráficos de produtividade. É saber lidar com pessoas e saber reconhecer que quando uma equipa é boa, eu quero manter aqueles elementos comigo. Mas às vezes é preferível perder-se alguns elementos e dar e seguir do que deixar as coisas andarem a minar. Mas também depois é preciso as pessoas verem onde é que o campo está minado. Porque às vezes o problema não está nas pessoas, que às vezes muitas vezes as pessoas estão a tentar dar o seu melhor, estão a tentar fazer o seu melhor, estão a tentar chegar a todo lado, mas nunca é suficiente. Ou seja, a roda do hamster desgasta e não havendo reconhecimento, não havendo uma melhoria dos salários, as pessoas não vão abdicar do tempo próprio, não é? Do tempo em família, das folgas, do horário de saída ou do horário de entrada, quando não há reconhecimento, porque nós na nossa vida pessoal também não o fazemos. E é por isso que as pessoas falam, esta geração agora não quer trabalhar. Não, esta geração eles querem trabalhar. Só que eles não querem ser escravos do trabalho, desta mentalidade de, eu pago, tu tens que fazer. Sim, estou-me a pagar nada, eu tenho que fazer o meu trabalho. O meu trabalho. Eu não tenho que estar a fazer o trabalho da outra pessoa, do gestor, deste ou daquele que não percebe nada do que está a fazer. Eu não tenho que fazer isto ou aquilo que simplesmente já não cabe no meu horário de trabalho porque eu já não tenho mais onde meter mais coisas. Isto é produtividade positiva. O perceber que aquela pessoa já não consegue lidar mais, já não consegue fazer mais nada porque está com a agenda cheia. Deixa-me contratar outra pessoa para ajudar. Perceber que se calhar a minha equipa está desmotivada, o que é que lhes está a faltar. Às vezes se calhar uma farda nova, por exemplo, um processo novo, um incentivo. Foi como eu disse, façam parcerias com outras empresas e façam, por exemplo, aqueles cheques presente. Por exemplo, no call center nós tínhamos muito, há uns anos atrás, agora já não sei se fazem isso, nós tínhamos também uma exclusividade qualquer com o Estádio do Dragão e muitas vezes o prémio de produtividade para o melhor vendedor eram 2 bilhetes para ir ao futebol. Eu nem gosto de futebol, mas eu ganhei bilhetes várias vezes, outras vezes também fui ao estádio, porque era um incentivo, vou ganhar algo. E tudo isto faz com que a roda gire e crie realmente produtividade positiva. Gera aquela competitividade positiva e nós não temos que andar todos a bater uns nos outros, a bater de frente com os outros, para que realmente as coisas fluam. Eu por hoje vou ficar por aqui. Já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal e deixem um comentário. Pode ser só um emoji, pode ser só um fixe, mas deixem porque realmente isso ajuda muito a que o YouTube entregue este conteúdo a mais pessoas e eu consigo ajudar mais pessoas. Espero que tenham gostado. Por hoje eu vou ficar por aqui. Fica bem. Tchau!